pessoal, professor Emerson Macedo aí, voltando com o canal English Show aí, dicas de inglês. Depois de um tempo de inatividade, até peço desculpa para vocês, porque estou me recuperando de uma faringite. Então, inclusive, se no decorrer do vídeo aí a voz der uma travada, a gente der uma tossida, por favor me perdoe que a gente está se recuperando. Bom, o vídeo de hoje vou dedicar especialmente para os meus alunos de ensino médio lá do Centro Educacional Católica de Brasília, porque a gente vai fazer uma revisão da matéria que eu estou estudando com eles nesse momento, que é sobre o uso das conditional sentences. Então vamos ver o que as conditional sentences têm aí preparado para a gente. As conditional sentences tem a sua correspondência no português também, né? Como o próprio nome já sugere aí, a gente vai montar orações que estabelecem condição entre si, tá? Então, serão frases que, né, vão ser compostas aí de duas ações e que uma estabelece condição para a outra ocorrer. É igual no português, quando a gente fala assim que se eu tiver dinheiro, eu vou trocar de carro no final do ano. Então, repara, eu não vou trocar de carro de qualquer maneira. Eu tenho uma condição aí, eu só vou trocar de carro se eu tiver dinheiro, né? E outro exemplo é eu falar que se eu for ao Rio de Janeiro, eu vou visitar o Corcovado. Então, repara, eu só vou lá visitar o Corcovado se essa minha ida ao Rio de Janeiro se concretizar. Então, é isso que a gente vai ver no inglês, o uso dessas frases que estabelecem essas relações de condição. Vocês vão ver que essas condições variam, né? São 4 conditionals e cada uma é usada para um fim específico e que tem uma gramática, um ponto gramatical específico para se usar em cada uma delas, tá? Mas vocês vão ver que algo muito comum, então, vai ser o uso dessa expressão if. A expressão if corresponde ao se. Né? Então, já que eu estou estabelecendo condição, vamos usar bastante essa ideia do se algo acontecer, se eu tiver alguma coisa, e esse se é representado, então, pela palavrinha if. E vocês vão ver que as frases terão uma estrutura padrão. E essa aí é mais ou menos assim, ó. Vai ser o if mais uma ação, acompanhado de uma segunda ação aí que vai estabelecer essa relação de condição entre elas. E elas têm um nome em comum. Então, essa oração que leva a partícula if vai receber o nome de if clause e a outra de main clause, tá? Então, a oração que acompanha a palavrinha if é a if clause, ou seja, a oração do if, e a outra é a main clause, a oração principal. Vocês vão reparar, inclusive, que a posição entre elas pode ser trocada em todas as conditional sentences, mas isso eu vou mostrando para vocês ao longo da explicação. As conditionals, gente, vai então ser dividida em zero conditional, first conditional, second conditional and third conditional. Cada uma delas, então, para indicar uma situação em específico e cada uma delas com uma sequência de tempos verbais específicos aí. Então, seguindo essa ordem, vamos começar a ver as características da zero conditional. A zero conditional, ela é usada quando? Então, vamos lá, olha aí. Ó. So, it's used to indicate facts. Então, ele vai indicar aqueles fatos, certezas absolutas, coisas que vão acontecer, independente da nossa vontade. Por exemplo, inclusive antes, né, vamos ver a estrutura dela. Então, a estrutura vai ser o if, mais uma primeira oração no simple present e a segunda também no simple present. Então, a estrutura dela é muito básica. Tanto a if clause quanto a main clause ficam todas no simple present, tá? Então, olha aí, ó, eu monto essa primeira frase onde eu digo if you freeze water, it turns into ice. Né? Então, olha a ideia de que se você congela a água, ela vira gelo. Fato, independente da nossa vontade, isso vai acontecer. Ou eu posso dizer, if you eat too much, you get fat. Ou seja, que se você comer demais, você vai engordar, você engorda. É fato, é certeza que isso vai acontecer. Então, repara que os verbos são todos conjugados sempre no simple present em ambas as orações, no caso da zero conditional, tá? Lembrando, então, que eu comentei ali que a gente pode fazer a inversão da posição das orações. No caso da primeira aí, ó, onde eu digo if you freeze water, it turns into ice. A gente pode inverter dizendo water turns into ice if you freeze it. Ou no caso da segunda, eu posso falar you get fat if you eat
too much. Então você pode fazer essa inversão sem o menor problema, tá? A única observação que você vai ter que ter é o seguinte: se eu mantenho a estrutura igual está escrito aí, começando pela if clause e depois eu ponho a main clause, elas serão separadas sempre com vírgulas, tá? Agora, se eu inverto a ordem, então, por exemplo, no caso da segunda oração, se eu opto por falar you get fat if you eat too much, aí essa vírgula não vai existir mais. É o único detalhe, é a única observação que você tem que ter ao fazer a inversão, então, da ordem, né, do que as orações vão aparecer. Saindo da zero conditional, que indica essas certezas, esses fatos, a gente parte para a first conditional, que vai ser usada para indicar o seguinte, olha aí, ó. It's used to indicate situations that are likely to happen in the future. Então, algo que pode acontecer no futuro, tá? Então, ele vai vir nessa ideia de uma possibilidade no futuro. E a estrutura padrão dela vai ser a if clause com simple present e a main clause com simple future. Simple future, lembra aquele que a gente bota o will antes do verbo, tá? Então a gente consegue montar frases do tipo If I go to Italy, I will visit Rome. Né? Se eu for à Itália, eu visitarei Roma. Então é uma possibilidade, eu não sei se eu vou para a Itália ou não. If I have money, I will buy a new car. Né? Então tá aí que se eu tiver dinheiro, eu vou comprar um carro novo. Lembrando que as ordens podem ser invertidas. Então no caso da primeira frase, I will visit Rome if I go to Italy. E no caso da segunda, I will buy a new car if I have money. Ok? Bom, saindo da first, passando para a second conditional, vocês vão ver que ela é usada no seguinte caso. Indicate hypothetical situations. Então, eu estou indicando hipóteses, situações imaginárias, tá? Coisas que a gente está supondo, estamos imaginando. E aí eu consigo montar a frase dizendo, ó, usando o simple past na oração do if, e na main clause eu vou usar o would, mais o verbo na forma básica, na forma simples. Olha aí, ó. If I had money, I would buy a new computer. Então, na ideia de que se eu tivesse dinheiro, eu compraria um computador novo. Mas você vê, eu não tenho dinheiro, então eu não vou comprar. É uma situação que eu estou imaginando, que eu estou supondo, né? Ou, if I were in Rio de Janeiro, I would visit Copacabana. Né? Então, eu estou dizendo que se eu estivesse no Rio, eu visitaria Copacabana. Mas como eu não estou, né? São tudo questões de hipóteses. Só um cuidado nessa segunda frase. Você aí mais atento aí pode estar observando que eu botei a frase com if I were in Rio de Janeiro. E eu até em vídeos anteriores aqui no canal já te ensinei que o verbo to be no simple past, quando o sujeito é I, a gente fala I was. Aqui é uma exceção. A regra, tá, gente? Por causa da partícula if. A partícula if cria uma exceção onde me obriga a conjugar o verbo to be, mesmo na primeira pessoa do singular, como I were, tá? Mera observação, mera exceção à regra aí para vocês. E a terceira e última, a third conditional, use it to describe a situation that didn't happen and to imagine the result of this situation. Então, olha aí, a gente vai indicar o quê? Uma situação que não ocorreu no passado e a gente até imagina a consequência, a situação dela, tá? Então, a estrutura padrão vai ser a if clause com o past perfect e a main clause com would mais um present perfect. Então a frase ficaria: If she had studied, she would have passed the exam. Né? Que se ela tivesse estudado, ela tinha passado na prova. Então essa é a situação da third conditional. Bom, pessoal, então com isso aí a gente fecha mais uma aula aí, mais uma explicaçãozinha para vocês e espero que mais uma vez eu tenha te ajudado aí com seus estudos. Se você gostou, se você curtiu aí, não deixa de se inscrever no canal, de dar o like aí no final para ajudar a gente aí, falou? Muito obrigado mais uma vez, thank you very much and see you in the next class.